Olá pessoal, aqui é o Ivan e eu vim esclarecer algumas coisas a respeito da CPI do Covid-19, também chamada de CPI do genocídio. Para começar, não foi o ministro Barroso que mandou instaurar uma CPI contra o governo. Ele apenas tomou uma decisão de acordo com a Constituição, de acordo com as leis, que é a decisão de que a minoria tem direito de abrir CPI no Senado, mesmo que o presidente do Senado seja aliado do presidente da República e não queira abrir uma CPI contra o presidente. É um direito da minoria caso atinja o número de 27 assinaturas que são necessárias. Entenderam? Então o Barroso não mandou abrir CPI, o Barroso não definiu o objeto da CPI, o Barroso simplesmente decidiu de acordo com a lei, uma coisa que muitos cobram que o STF faça, né? Vivem falando, o STF tem que seguir a Constituição, o STF tem que seguir a lei. Mas quando o STF segue a lei, vão lá os hipócritas e criticam, reclamam e distorcem a realidade. Hipócrita inclusive é o Bolsonaro, que repetiu essa mesma narrativa, disse que o Barroso está fazendo politicalha e abrindo uma CPI contra ele. Não, o Barroso não abriu CPI nenhuma, o Barroso não coletou assinatura para CPI, o Barroso não é senador, o Barroso não pode fazer isso. Mas ele pode, no Supremo, decidir sim pelo prosseguimento da CPI, ao contrário do que queria o presidente do Senado, ao contrário do que queriam os bolsonaristas no Senado. Isso ele pode fazer porque, havendo o número necessário de assinaturas, pode-se abrir a CPI. Isso aí é uma regra. E agora é bom até esclarecer outros pontos que eu ouvi muito bolsonarista falando nas redes, né? Falando que primeiro tinha que fazer a CPI da Lava Toga. Por que o Barroso não mandou fazer a CPI da Lava Toga? Porque o Barroso não pode mandar fazer uma CPI que não tem assinatura. E quem tirou a assinatura da CPI foi o Flávio Bolsonaro. Todo mundo sabe disso. Ele pressionou parlamentares para retirarem suas assinaturas da CPI da Lava Toga. O Barroso não pode mandar abrir uma CPI que não tem assinatura suficiente. Isso não existe. Mesma coisa vale para pedido de impeachment de ministro do Supremo. Não é o Barroso que decide, até seria ridículo o próprio Supremo decidir sobre a abertura de inquérito contra ministro do Supremo. Não, quem decide é o Senado. Quem decide colocar em pauta o impeachment do ministro do Supremo, o pedido de impeachment, é o presidente do Senado, no caso lá, o Rodrigo Pacheco. Então, se vocês querem pressionar alguém para fazer pedido de impeachment contra o Alexandre de Moraes, contra o Gilmar Mendes, sei lá, contra a Carmen Lúcia, tem que pressionar o Rodrigo Pacheco, porque ele é o presidente do Senado, é ele que recebe e bota na gaveta todas as denúncias contra o Supremo Tribunal Federal. É ele que pode fazer isso, não é o Barroso. O Barroso não decide a abertura de inquérito contra ministro do Supremo. É claro, qualquer inquérito de impeachment desse, qualquer processo de impeachment contra o ministro do Supremo, ele vai obrigatoriamente passar pela turma do Supremo, passar, né, pelo pleno para ser votado depois, né, para ser referendado. Não existe essa coisa do legislativo ir lá no Senado decidir expulsar um ministro do Supremo e não haver nenhuma, né, o Supremo não tem nenhuma parte nisso, tá? Só para vocês entenderem. Mas na parte inicial, né, na parte que abre o processo de impeachment, quem faz isso é o presidente do Senado. Inclusive é o mesmo Senado que faz a sabatina dos candidatos ao cargo de ministro do STF, ok? A coisa importante para entender. E agora, vamos ao ponto que eu acho mais importante nesse vídeo todo, que é a questão de uma CPI ser tratada como se fosse um ataque ao governo. Mesma coisa, eles respondem falando que vão fazer a CPI do Bolsonaro, por que não fazem a CPI dos governadores? E eu tô aqui nesse vídeo para falar, sou a favor, tem que fazer CPI dos governadores sim. Existe suspeita de desvio de verba do combate da pandemia? Existe. Existe suspeita de que embolsaram dinheiro que era para fazer hospital para o povo? Existe suspeita. Existe suspeita de superfaturamento de insumo para entubar gente e respirador? Existe suspeita, então tem que fazer a CPI. Vou ensinar uma coisa para vocês, pelo amor de Deus.
O poder legislativo, lá os deputados, os senadores, vereadores, deputados estaduais, eles têm a obrigação de fiscalizar a aplicação da verba, fiscalizar como o orçamento é executado pelo poder executivo. Vou explicar aqui como é que funciona. Todo ano tem a votação da lei orçamentária. Eles votam o orçamento, que é como o dinheiro do governo vai ser gasto naquele ano. E aí depois o deputado tem a obrigação de ver se está sendo gasto como foi determinado na lei, ou se o executivo ou se alguém está embolsando dinheiro e usando para comprar iate, para comprar cocaína, para fazer essas merda. Estão entendendo? É para isso que serve o poder legislativo. Não é só para ficar sentado mudando o nome de rua na porcaria lá do Congresso, da Assembleia, não. É para fiscalizar. Aí quando você vê um deputado fiscalizando, indo lá reclamar de que o executivo não está fazendo o trabalho dele em alguma coisa, ele não está sendo populista não está sendo vagabundo, não está querendo se mostrar. É obrigação dele fazer. Mesma coisa vale para a CPI. A CPI é um instrumento através do qual o Poder Legislativo pode investigar, pode fazer um trabalho de investigação. Aí eles vão chamar, convocar testemunha na CPI, vão colher provas, vão analisar depoimentos, vão fazer tudo isso lá para ver se existe alguma coisa de errado ou não. E aqui fica aquela máxima, quem não deve não teme. Se a CPI for instaurada seguindo os preceitos justos, com direito de ampla defesa do governo, sem nenhum tipo de sacanagem, né? Se ninguém resolver também sacanear o governo nessa, tem que ter CPI sim, tem que ver, o Bolsonaro sabotou a vacinação ou não? Coloca isso em pauta na CPI. O Pazuello, ele sabotou o envio de insumos para intubação de pacientes ou não? Foi negligente ou não foi? Prevaricou ou não foi? É para isso que serve a CPI. A CPI não é para condenar ninguém, não. A CPI é para investigar, para ver o que está acontecendo. E o que tem que ser feito com o Bolsonaro tem que ser feito com os governadores também. Faz lá a CPI da pandemia em São Paulo, lá, CPI para ver se o João Dória fez merda, se ele é um bandido. Faz aqui em Minas, com o Zema também, com os prefeitos de Minas. Tem que fazer sim. Obrigação do legislativo é fazer isso, é garantir que o dinheiro do povo, o dinheiro dos quase 60% de imposto que todo brasileiro paga de consumo e de renda para o governo, não seja gasto em jatinho, em lancha, em champanhe para burocrata vagabundo que fica enchendo o bolso e fazendo corrupção ainda. Para isso que serve o legislativo. Então tem que ter CPI sim, não sejam ridículos, tá bom? Agora, peço que vocês se inscrevam no canal, cliquem no sininho, no joinha, divulguem esse vídeo para os seus amigos e até a próxima.